A descoberta de que o afeto familiar pode ser apenas uma máscara digital é uma dor que poucos conseguem descrever, mas que Beatriz sentiu na pele em meio ao calor de Belo Horizonte. O que parecia ser uma rede de apoio e carinho revelou-se um covil de exclusão e deboche, escondido sob o nome Família de Verdade. Nesta narrativa, acompanharemos como o silêncio de 2 anos de segredos foi quebrado por um único print, transformando uma tradicional ceia de Natal mineira no cenário de um acerto de contas implacável e transformador. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de Belo Horizonte naquela tarde de sábado estava sufocante, o tipo de mormaço que parece grudar na pele e tornar cada respiração um esforço consciente. Eu estava no quintal da casa de tia Odete, no bairro Coração Eucarístico, cercada pelo som estridente de um pagode que saía de uma caixa de som velha e pelo cheiro inconfundível de gordura de porco fritando na cozinha. Era um almoço de família típico, ou pelo menos era o que eu acreditava. Para mim, aquele caos de vozes sobrepostas, o tilintar de talheres contra os pratos de cerâmica e as risadas altas de tio Valdir eram o som do pertencimento. Eu me sentia segura ali. Mal sabia eu que aquela segurança era uma construção tão frágil quanto as taças de cristal que minha mãe, Eliane, insistia em usar em ocasiões que não pediam tamanha pompa. Eu sempre fui a queridinha da família, ou assim me faziam acreditar. A sobrinha que se formou em arquitetura, a filha que nunca deu trabalho, a prima que estava sempre pronta para ajudar a organizar o próximo churrasco. Naquele dia, minha missão era simples: ajudar Débora, minha prima de 1º grau, a montar a mesa de sobremesas. Débora sempre foi um pouco aérea, deixando o celular jogado em qualquer canto, e foi exatamente esse descuido que demoliu o meu mundo. Lavi, pega meu celular ali na mesa da cozinha e traz para mim? Quero tirar uma foto desse pavê antes que o Valdir ataque, pediu Débora, enquanto ajeitava os morangos sobre o creme. Eu fui. O aparelho estava em cima do balcão de granito, ao lado de uma travessa de pão de queijo ainda morno. Quando toquei na tela, ela acendeu. Débora não usava senha, algo que sempre critiquei, dizendo que era perigoso. Ironicamente, o perigo ali era para a farsa que eles mantinham. Uma notificação do WhatsApp saltou na tela. Não era de um dos nossos grupos comuns, como Família Unida ou o almoço de domingo. O ícone era uma foto de todos eles reunidos na última viagem para Cabo Frio, uma viagem que, segundo eles, tinha sido um pacote de última hora só para casais, o que justificou minha ausência. O nome do grupo era Família de Verdade. Senti um pequeno nó no estômago, uma pontada de curiosidade misturada com um pressentimento ruim. ABRI and Notificacara. O que vi a seguir fez o sangue fugir do meu rosto, deixando minhas mãos frias apesar dos 30 graus que faziam lá fora. O contador de mensagens não lidas era alto, mas o que me paralisou foi o histórico. Eu comecei a rolar para cima, freneticamente. O grupo havia sido criado há exatos 2 anos. 17 membros. Todos estavam lá, minha mãe, meu pai, meus tios, todos os meus primos. A única pessoa da linhagem direta que faltava era eu. E, claro, a tia Glória. Tia Glória era a irmã mais velha de meu pai, uma mulher de personalidade forte, extremamente bem-sucedida no ramo imobiliário e que morava em uma cobertura na Savassi. Ela sempre foi vista como a ovelha negra por não se submeter às vontades de tia Odete, mas era ela quem, silenciosamente, ajudava financeiramente metade das pessoas naquela mesa quando as contas apertavam. Meus olhos ardiam enquanto eu lia. Havia 1589 mensagens. Não eram apenas conversas casuais. Eram planos. Planos meticulosos para me excluir. Gente, a Lavínia perguntou se vamos fazer algo no feriado de 7 de setembro. Vamos dizer que cada um vai para um lado, mas na verdade vamos todos para o sítio da Odete. Alguém avisa no grupo oficial que vai ficar em casa descansando, escreveu minha própria mãe, Eliane, há cerca de 1 ano. As respostas seguiam com risadas e emojis de SHHH. Eu li críticas sobre as roupas que eu usava, piadas sobre o meu namoro que terminou há 6 meses, onde descobri que todos eles sabiam da traição do meu ex e fizeram um pacto de silêncio para não estragar o clima das festas. E, o mais doloroso, o deboche constante sobre a minha prestatividade. Me chamavam de a estagiária da família, a boba que carregava o piano para eles dançarem. Levi. Demaru. UAI. Achou o celular? A voz de Débora veio da varanda, soando agora como um ruído metálico e falso nos meus ouvidos. Ok, Débora.
Já estou indo, respondi, minha voz saindo num sussurro trêmulo. Minha mente trabalhava em uma velocidade que eu desconhecia. Eu precisava daquelas provas. Com as mãos trêmulas, mas movida por um ódio frio que começou a substituir o choque, comecei a tirar prints. Print da lista de membros. Print das mensagens da minha mãe sugerindo que eu fosse deixada de fora do Natal passado porque ela fala demais e tira a paz do ambiente. Print dos comentários maldosos de tio Valdir sobre como era fácil me pedir dinheiro emprestado e nunca pagar, porque eu tinha coração de manteiga. Mas o ápice da crueldade estava nas mensagens sobre a tia Glória. Eles a odiavam por sua independência, mas a usavam como um banco particular. O grupo Família de Verdade era, na verdade, um comitê de gerenciamento de aparências e exploração. Eles riam da solidão da tia Glória enquanto planejavam como pediriam a ela para custear a ceia de Natal deste ano, que já estava batendo a porta. Recolhi o máximo de evidências que pude em 3 minutos de pura adrenalina. Enviei tudo para o meu próprio número e apaguei o rastro das mensagens enviadas e das capturas de tela na galeria da Débora. Respirei fundo, sentindo o ar pesado da cozinha, o cheiro do óleo agora me causando náuseas. Voltei para a varanda com um sorriso que foi o maior esforço arquitetônico da minha vida. Aqui, o celular. Tinha caído atrás da fruteira, eu disse, entregando o aparelho para Débora. Valeu, prima. Você é um anjo, sério. Não sei o que a gente faria sem você para organizar essas bagunças, ela disse, com uma sinceridade tão falsa que me deu vontade de gritar. Olhei para aquela mesa. Minha mãe sorria para mim, segurando um copo de cerveja gelada, com o suor escorrendo pela lateral do copo. Meu pai ria de uma piada sem graça de Valdir. Eles pareciam uma propaganda de margarina, mas eu agora via as rachaduras. Eu era a única peça que não pertencia àquele quebra-cabeça de mentiras. Naquela mesma noite, trancada no meu quarto no bairro Castelo, eu não chorei. O tempo de chorar por pessoas que não me amavam havia acabado no momento em que li a mensagem número 1589. Eu abri o contato da tia Glória. Nós não éramos próximas, justamente porque minha mãe sempre me afastou dela, dizendo que Glória era amarga e arrogante. Agora eu entendia que Glória apenas tinha limites, algo que aquela gente detestava. Selecionei os prints mais comprometedores. Aqueles em que falavam que Glória era uma velha ranzinza que só servia para pagar o buffet. Aqueles em que planejavam inventar uma doença de um dos primos para pedir uma doação para ela. E, claro, os prints sobre mim. Tia Glória, boa noite. Acho que nós duas fomos enganadas por muito tempo. Veja se reconhece essas conversas, escrevi. O símbolo de digitando apareceu quase instantaneamente. O Natal estava chegando, e em Belo Horizonte, as festas de fim de ano costumam ser grandes, barulhentas e cheias de tradição. Mas o Natal de 2025 não seria sobre o nascimento de algo novo. Seria sobre a morte de uma mentira que durou tempo demais. O jogo estava apenas começando, e eu, a estagiária, estava prestes a assumir a gerência do caos. O visto por último da tia Glória no WhatsApp era uma incógnita, mas a resposta não tardou. Apenas 10 minutos após eu ter enviado aquela avalanche de prints comprometedores, meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. O visor iluminou a penumbra do meu quarto no castelo, e meu coração parecia querer saltar pela boca. Lavínia, esteja na portaria do meu prédio amanhã, às 10 da manhã. Não comente sobre isso com ninguém. Nem com sua mãe, especialmente com ela. A mensagem era curta, seca e direta, exatamente como a reputação de Glória sugeria. Naquela noite, o sono foi um artigo de luxo. Eu me revirava na cama, ouvindo o som abafado dos carros que passavam pela Avenida Tancredo Neves, e a cada vez que fechava os olhos, via as palavras da minha mãe na tela do celular da Débora. Ela fala demais e tira a paz do ambiente. Aquilo doía mais do que qualquer insulto de um estranho. Era a mulher que me carregou no ventre, que me ensinou a ler, planejando meticulosamente como me excluir de momentos que deveriam ser sagrados. Eu sentia uma náusea constante, um gosto amargo de café frio no fundo da garganta. No domingo de manhã, o sol de Belo Horizonte já castigava cedo. Peguei um carro de aplicativo e segui em direção a Savassi. Enquanto passávamos pela Praça da Liberdade, vi famílias caminhando, crianças rindo sob as palmeiras imperiais, e senti uma pontada de inveja daquela normalidade aparente. Será que todas aquelas famílias também tinham um grupo secreto? Será que o amor era sempre uma fachada mantida por conveniência e heranças futuras?
O prédio de tia Glória era uma estrutura imponente de vidro e aço escovado, um contraste gritante com as casas de muro baixo e portões de ferro do Coreu, onde o resto da família vivia de aparências. O porteiro, um senhor de uniforme impecável chamado seu Arnaldo, já me esperava. Dona Glória pediu para a senhorita subir direto, 20º andar, disse ele, com uma cortesia que eu raramente experimentava nos churrascos barulhentos do tio Valdir. Quando a porta do elevador se abriu diretamente na sala da cobertura, o silêncio me atingiu primeiro. O apartamento era magnífico, decorado com móveis de design assinado e obras de arte que pareciam observar cada movimento meu. O cheiro de café recém-passado e algo que lembrava lavanda pairava no ar. Glória estava sentada em uma poltrona de couro caramelo, de frente para uma parede de vidro que oferecia uma visão panorâmica da Serra do Curral. Ela não usava as roupas exageradas que minha mãe descrevia com desdém, estava de calça de linho e uma camisa branca simples, mas que exalava uma autoridade silenciosa. Sente-se, Lavínia, disse ela, sem desviar o olhar do horizonte por alguns segundos. O café está no bule de prata. Sirva-se. Vamos precisar de energia para lidar com o lixo que você me enviou. Minhas mãos ainda tremiam um pouco enquanto eu servia a bebida. O tilintar da porcelana contra a prata parecia um trovão naquele ambiente estéril. Sentei-me à sua frente e, por quase um minuto, apenas o som do trânsito distante lá embaixo preenchia o espaço. Eu sempre soube que eles eram interesseiros. Glória começou, sua voz era um grave controlado. Mas planejar uma doença falsa para o Renato só para me pedir R$200 mil para um tratamento experimental nos Estados Unidos, isso ultrapassa a barreira do mau-caratismo. Isso é crime, Lavínia. Eu não sabia de metade dessas coisas, tia, confessei, sentindo as lágrimas finalmente ameaçarem cair. Eu achava que o problema era comigo. Que eu era chata, ou que eu não me esforçava o suficiente para ser amada por eles. Ler aquelas 1589 mensagens foi como levar 1000 facadas pelas costas simultaneamente. Glória se inclinou para a frente, fixando seus olhos cor de mel nos meus. Não havia pena neles, apenas uma determinação gélida. O problema nunca foi você, menina. O problema é que você é o espelho que reflete o fracasso deles. Você se formou, você trabalha, você tem dignidade. Eles são parasitas que se alimentam de quem tem algo a oferecer. Eles odeiam a minha independência e odeiam a sua potencialidade. No grupo Família de Verdade, a única verdade é o veneno que eles destilam. Ela pegou o tablet sobre a mesa lateral. Nele, os prints que eu enviei estavam organizados em pastas. Glória era uma mulher de negócios. Ela não reagia com gritos, ela reagia com estratégia. Eles querem que eu pague a ceia de Natal deste ano, não é? O Valdir já me mandou 3 mensagens essa semana falando sobre como a família sente saudades da minha presença iluminada. Ele até sugeriu que fizéssemos na minha cobertura, para eu não ter o trabalho de me deslocar. O que eles querem, na verdade, é o buffet de luxo do Dona Lucinha e o champanhe que custa o salário mensal do Aloísio. Aloísio era o nome do meu pai. Ouvir Glória pronunciá-lo com aquele desdém me fez perceber o quão fundo o buraco cavado pela ganância era. O que vamos fazer? Perguntei, limpando o rosto com o dorso da mão. Glória deu um sorriso pequeno, um movimento labial que não chegava aos olhos, mas que transmitia uma satisfação sombria. Nós vamos dar a eles exatamente o que eles querem, Lavínia. Vamos organizar o Natal mais esplendoroso que Belo Horizonte já viu. Vou contratar o melhor buffet, vou comprar os melhores vinhos. Vou mandar convites impressos em papel de gramatura alta. Quero que todos se sintam no topo do mundo. Quero que eles se sintam tão confortáveis que a guarda baixe completamente. E depois? Minha curiosidade agora superava o medo. E depois, no momento do brinde, quando o Aloísio se levantar para fazer aquele discurso hipócrita sobre união e gratidão, nós vamos trocar o presente. Em vez das cestas de mimos que eles esperam, cada um vai receber um envelope. Dentro de cada envelope, haverá uma seleção impressa das melhores postagens do grupo Família de Verdade, com as notas fiscais de tudo o que eu já emprestei a eles nos últimos 10 anos. Vou cobrar cada centavo, Lavínia. Com juros e correção. Ujolei. Glória não estava apenas planejando uma humilhação pública, ela estava planejando uma ruína financeira e moral. Mas tia, minha mãe, meu pai, comecei a dizer, mas ela me interrompeu com um gesto firme. Sua mãe sugeriu que você fosse excluída porque você tira a paz. Seu pai concordou e ainda riu, Lavínia.
Não tenha piedade de quem não teve por você. Eles usaram o seu silêncio por 2 anos para zombar da sua existência. Agora, vamos usar o silêncio deles para reconstruir a sua dignidade. Você vai continuar indo aos almoços. Vai continuar sorrindo no grupo oficial. Vai agir como a estagiária da família perfeita. Consegue fazer isso? Olhei para a Glória e depois para a vista da cidade. Naquele momento, a Lavínia que buscava aprovação morreu. Uma nova versão de mim, forjada na traição digital e temperada pela frieza de Glória, assumiu o controle. Eu consigo, respondi, e minha voz soou estranha para mim mesma, mais firme, mais sólida. O que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, você vai me ajudar a escolher o menu. Afinal, a última ceia deles precisa ser inesquecível. E Lavínia, guarde cada mensagem nova que cair naquele grupo secreto. Quero que o dossiê seja completo. Saí da Savassi sentindo o asfalto quente sob meus pés de uma forma diferente. Ao chegar em casa, meu celular apitou. Era o grupo Família Unida, o oficial. Minha mãe tinha postado uma foto de uma broa de milho, fazendo o que a Lavi mais gosta para o café da tarde. Família é tudo. Eu visualizei e, pela primeira vez, não senti vontade de responder com um emoji de coração. Digitei apenas, obrigada, mãe. Mal posso esperar pelo nosso Natal. Vai ser uma noite que ninguém vai esquecer. No fundo, eu sabia que a contagem regressiva para o caos tinha começado. Eram 1589 razões para não olhar para trás, e eu pretendia honrar cada uma delas. Enquanto o grupo secreto fervia com planos para extrair dinheiro da tia Glória, eu e ela montávamos o palco para o espetáculo final. O Natal em Belo Horizonte nunca mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram à minha reunião com a tia Glória foram uma lição de tortura psicológica e autocontrole. Manter a fachada de Lavínia, a sobrinha prestativa, exigia um esforço que eu não sabia que possuía. Cada vez que o meu celular vibrava com uma mensagem no grupo oficial da Família Unida, eu sentia uma descarga de adrenalina que me deixava com as mãos trêmulas. Eu via as mensagens carinhosas da minha mãe, os bom dia, filha querida de Aloísio, meu pai, e as piadas sem graça de tio Valdir, sabendo que, simultaneamente, no submundo digital do Família de Verdade, eles continuavam a dissecar a minha vida e a planejar o golpe contra a tia Glória. Belo Horizonte em dezembro tem uma energia específica. A cidade fica saturada de luzes pisca-pisca, o trânsito da Avenida do Contorno se torna um nó impossível e o calor da tarde geralmente termina em tempestades súbitas que lavam o asfalto, mas não refrescam o ar. Eu me vi no Mercado Central, cercada pelo cheiro de queijo canastra, ervas frescas e o barulho ensurdecedor dos fregueses negociando o preço do pernil para a ceia. Eu estava lá a pedido da minha mãe, comprando os melhores ingredientes para o almoço do dia 25, que ela jurava que seria na casa dela, enquanto, no grupo secreto, já celebravam que tinham convencido a velha ranzinza da Savassi a bancar tudo no dia 24. Lavi, pega aquele queijo ali, aquele mais curado. Sua tia Odete adora, disse minha mãe, apontando para uma banca, com um sorriso que não chegava aos olhos. Temos que estar todos bem unidos esse ano, filha. O ano foi difícil, a gente precisa desse aconchego familiar. Eu olhei para ela. Eliane usava um vestido de algodão leve e um chapéu de palha charmoso. Parecia a personificação da bondade materna. Naquela manhã, eu tinha lido um print novo que Glória me enviará. Nele, minha mãe dizia, a Lavínia está tão carente que se eu pedir para ela carregar as sacolas do mercado o dia todo, ela vai sorrindo só para se sentir amada. É uma tonta mesmo. Claro, mãe. A família é o que temos de mais valioso, não é? Respondi, forçando um tom de voz suave. Mal posso esperar para vermos a reação de todos no Natal. O payoff emocional de vê-la sorrir de volta, acreditando na minha submissão, era o que me mantinha de pé. Eu não era mais a estagiária. Eu era a diretora de cena de um espetáculo de horrores. As reuniões secretas com a tia Glória na cobertura da Savassi tornaram-se o meu único refúgio de sanidade. Lá, o plano era refinado com a precisão de um projeto arquitetônico. Glória não deixou nada ao acaso. Ela contratou um dos bufês mais caros da capital mineira, especializado em alta gastronomia com toques regionais. O cardápio incluía desde terrines de queijo de cabra com melaço de jabuticaba até o tradicional lombo, mas elevado a um nível de sofisticação que aquela família nunca vira fora da televisão. Eles estão mordendo a isca, Lavínia, Glória comentou certa noite, enquanto tomávamos uma taça de vinho tinto observando as luzes da cidade.
O Valdir me ligou hoje. Chorou no telefone dizendo que a empresa de segurança dele estava à beira da falência e que precisava de um empréstimo de transição de R$ 800 mil. Ele teve a audácia de dizer que eu era a única pessoa em quem ele confiava. E o que a senhora disse? Perguntei, sentindo o asfalto do meu caráter se endurecer. Disse que conversaríamos no Natal. Que eu tinha uma surpresa para todos que resolveria os problemas financeiros da família de uma vez por todas. Você precisava ouvir o suspiro de alívio dele. Foi quase obsceno. Chegou, finalmente, a noite de 24 de dezembro. O ar em Belo Horizonte estava carregado, prenunciando uma chuva que se recusava a cair. Vesti um vestido preto, simples e elegante. Nada daquelas roupas coloridas e festivas que eu costumava usar para agradar a todos. Quando cheguei à cobertura da tia Glória, o local estava transformado. Garçons de luvas brancas circulavam com taças de cristal, o som de um piano de cauda preenchia o ambiente e o cheiro de especiarias e assados de luxo era inebriante. Um a um, eles foram chegando. Meu pai e minha mãe foram os primeiros, os olhos brilhando ao verem a opulência do lugar. Eles se abraçavam, trocavam elogios falsos com Glória, e eu observava tudo de um canto da sala. Tio Valdir chegou com a esposa e os filhos, já se servindo generosamente do uísque 18 anos que estava disponível. Débora, a prima que deixou o celular desprotegido e iniciou toda essa revolução, usava um vestido caro que eu sabia ter sido comprado com o dinheiro que ela pegou emprestado de mim e nunca devolveu. Lavínia, querida, que chique você está! Débora veio me abraçar, o cheiro de perfume doce e caro me causando náuseas. Nossa, a tia Glória se superou, hein? Finalmente ela resolveu abrir a mão e tratar a gente como a gente merece. É verdade, Débora. Estamos todos recebendo exatamente o que merecemos esta noite, respondi, dando um gole lento no meu espumante. A ceia foi servida em uma mesa de jantar que parecia saída de um filme. Enquanto eles se fartavam com o lombo ao molho de jabuticaba e elogiavam a generosidade da tia Glória, eu vi as trocas de olhares entre eles. Eles sorriam uns para os outros, como se tivessem vencido uma batalha. Na cabeça deles, Glória estava finalmente sob controle, e eu continuava sendo a sombra útil. No grupo Família de Verdade, que eu monitorava em tempo real através de um segundo celular que Glória havia me dado e que estava logado em uma conta espelho que conseguimos configurar, Glória tinha contatos em que fariam qualquer hacker ter inveja, as mensagens não paravam. O uísque é do bom. Hoje eu saio daqui com um cheque assinado, escreveu Valdir. Olha a cara da tonta da Lavínia, achando que está arrasando no pretinho básico. Mal sabe que a gente vai herdar tudo isso aqui, postou Débora, enquanto me olhava e piscava. A hipocrisia era tão densa que eu podia quase tocá-la. A refeição terminou e o clima de expectativa cresceu. Era o momento dos presentes. Tradicionalmente, fazíamos um amigo oculto de baixo custo, mas Glória anunciará que, este ano, ela cuidaria de todos os presentes. O silêncio caiu sobre a sala quando Glória se levantou e caminhou até a cabeceira da mesa. Ela estava impecável, uma rainha em seu domínio, observando os súditos gananciosos que a rodeavam. Meu pai, Aloísio, já estava com o copo na mão, pronto para o discurso de agradecimento que ele ensaiara para garantir a simpatia da irmã rica. Antes de abrirmos os presentes, começou Glória, sua voz cortando o ar como uma lâmina fria, eu gostaria de dizer que estes últimos 2 anos foram reveladores para mim. Eu sempre acreditei que a família era um porto seguro. Mas descobri que, para alguns, a família é apenas um balcão de negócios e um palco para o escárnio. Um desconforto sutil começou a ondular pela mesa. Tio Valdir limpou o suor da testa com um guardanapo de linho. Minha mãe, Eliane, forçou um sorriso nervoso. Lavínia, querida, você poderia me ajudar a distribuir os envelopes? Glória me olhou, e naquele momento, a conexão entre nós era absoluta. Peguei a pilha de envelopes de papel pardo, pesados e lacrados com cera vermelha. Cada um tinha o nome de um membro da família escrito em caligrafia impecável. Comecei a distribuí-los. Um para Valdir. Um para Débora. Um para meu pai. Um para minha mãe. O meu envelope eu guardei para o final, mas eu já sabia o que continha a minha liberdade. O que é isso, Glória? Um bônus de Natal? Brincou Valdir, tentando aliviar a tensão, mas suas mãos tremiam ao tocar o papel. Abram, disse Glória, sentando-se calmamente e cruzando as pernas. É a leitura obrigatória da noite. A verdade, como dizem, liberta. Mas no caso de vocês,
Ela vai custar bem caro. O som do papel sendo rasgado foi o único ruído na sala pelos próximos segundos. Eu me encostei na parede, cruzando os braços, observando as expressões mudarem de curiosidade para confusão, de confusão para choque e de choque para um terror absoluto e pálido. O banquete tinha terminado. O acerto de contas tinha acabado de começar. O silêncio que se seguiu ao rasgar dos envelopes não era o silêncio de paz de uma noite de Natal. Era o vácuo que precede uma implosão. Naquela cobertura luxuosa na Savassi, o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar, pois o calor que subia do asfalto da Rua da Bahia parecia ter invadido a sala, ou talvez fosse apenas o sangue fervendo nas veias de 17 pessoas pegas em flagrante. Eu observava, com uma calma que me assustava, o rosto da minha mãe, Eliane. Ela segurava as folhas impressas com as mãos trêmulas, os olhos saltando ao ler suas próprias palavras sobre como eu era um peso morto que precisava de migalhas de atenção para não incomodar. Tio Valdir foi o primeiro a tentar quebrar o gelo, mas sua voz saiu como um guincho patético. Ele olhava para o dossiê de dívidas e para os prints onde ele ria da burrice da Glória em emprestar dinheiro. Glória, minha irmã, isso é um mal-entendido. Alguém hackeou a gente, criaram essas mensagens para nos separar. Você sabe como a internet é perigosa hoje em dia, uai. Isso é coisa de gente invejosa querendo destruir a nossa união mineira. Ele tentou um sorriso amarelo, limpando o suor que escorria por seu pescoço grosso, molhando o colarinho da camisa cara que, provavelmente, Glória tinha ajudado a pagar. Glória nem sequer piscou. Ela serviu-se de mais um pouco de vinho, o som do líquido caindo na taça de cristal soando como uma sentença judicial. Poupe-me do teatro, Valdir. O número de série de cada mensagem foi verificado. O histórico de localização do GPS de vocês coincide com os momentos em que as mensagens de deboche sobre a minha velhice ranzinza foram enviadas. E você, Eliane? Glória virou o rosto para minha mãe. Vai dizer que a sua conta também foi hackeada quando você sugeriu que deixássemos a Lavínia sozinha no Natal passado para não estragar o clima? Minha mãe olhou para mim. Eu esperava ver arrependimento, mas o que vi foi um brilho de raiva defensiva. Lavínia, você mexeu nas nossas coisas. Como teve a coragem de trair sua própria mãe assim? Ela se levantou, tentando usar aquela autoridade materna que sempre me dobrou. Tudo o que falamos ali foi em momento de desabafo. Família desabafa, Lavínia. Você é sensível demais, sempre foi. A gente só queria um espaço para conversar sem ter que medir palavras. Aquilo foi a gota final. Senti um calor subir pelo meu peito. Mas não era tristeza. Era a fundação de uma nova estrutura sendo batida dentro de mim. Desabafo, mãe? Minha voz saiu firme, ecoando pela sala e silenciando até o piano de fundo. 1589 mensagens de desabafo. Planejar uma doença falsa para o Renato para extorquir R$ 200.000 da tia Glória é desabafo? Rir da minha cara enquanto eu organizava o chá de fraldas da Débora, sabendo que vocês tinham me excluído da viagem para a praia no dia seguinte, é desabafo? Aproximei-me da mesa, olhando nos olhos de cada um. Débora baixou a cabeça, escondendo o rosto atrás do cabelo. Aloísio, meu pai, mantinha os olhos fixos no chão, a imagem da covardia. Eu passei anos tentando entender o que eu tinha de errado, continuei, sentindo um peso colossal saindo dos meus ombros a cada palavra. Eu me sentia culpada por não ser o suficiente. Mas o envelope que vocês têm nas mãos prova que o problema nunca foi a minha falta de valor, mas a falta de caráter de vocês. Vocês criaram um grupo chamado Família de Verdade para esconder a podridão que são. Pois bem, a verdade agora está na mesa. E ela é cara. Tia Glória se levantou. Ela caminhou até o centro da sala e abriu uma pasta de couro que estava sobre o aparador. Dentro desses envelopes, além das provas da traição de vocês, estão as notificações extrajudiciais. Valdir, eu quero os R$ 800.000 que você me deve, com juros, em 30 dias, ou entrarei com o pedido de penhora dos seus bens, começando pela sua casa no Belvedere. Aloísio e Eliane, a conta conjunta que usamos para as despesas da vovó? Eu fiz a auditoria. Vocês desviaram quase R$ 50.000 para viagens pessoais nos últimos 2 anos. Eu quero o ressarcimento imediato. O pânico se instalou. O que era uma ceia de Natal transformou-se em um tribunal de pequenas e grandes causas. Eles começaram a berrar uns com os outros, acusando-se mutuamente de terem tido as ideias mais cruéis. Minha mãe chorava, mas não por mim, e sim pelo dinheiro que teria que devolver.
Valdir tentava implorar, mas Glória apenas sinalizou para os garçons, que, descobri depois, eram seguranças contratados, para que começassem a encaminhar os convidados para a saída. A festa acabou, disse Glória, fria como o mármore da sua bancada. Lavínia, você fica. O resto de vocês aproveitem a noite nas ruas de BH. Espero que o grupo de WhatsApp dê suporte emocional para o que vem por aí, porque de mim e da Lavínia, vocês só receberão notificações dos nossos advogados. Eles saíram. Vi meu pai e minha mãe atravessarem a porta, carregando nada além da vergonha impressa em papel pardo. Quando a porta finalmente se fechou e o silêncio real da cobertura retornou, eu desabei em uma das cadeiras. Meus pulmões pareciam finalmente ter espaço para se expandir. Você foi muito bem, Lavínia, Glória disse, colocando a mão no meu ombro. Dói agora, mas é a dor de um osso sendo colocado no lugar. Eu me sinto leve, tia. É estranho. Eu achei que ia me sentir vazia, mas me sinto cheia de mim mesma pela primeira vez. Isso se chama liberdade, ela respondeu, dando um sorriso raro e genuíno. 6 meses se passaram desde aquela noite. O grupo Família de Verdade foi desfeito, mas os processos continuam correndo na Justiça de Minas Gerais. Minha mãe tentou me ligar dezenas de vezes, alternando entre pedidos de perdão e insultos, dizendo que eu destruí a família. Eu bloqueei todos. Não por ódio, mas por uma necessidade vital de preservação. Se eles eram a família de verdade, eu preferia ser uma completa estranha. Mudei-me do castelo para um apartamento menor, mas muito mais ensolarado, perto da Praça da Liberdade. Hoje, trabalho em parceria com a Glória na gestão das propriedades dela, usando meus conhecimentos de arquitetura para revitalizar prédios antigos no centro de Belo Horizonte. O payoff da minha vingança não foi ver o tio Valdir perder a casa ou ver minha mãe ter que vender as joias para pagar o que devia. O verdadeiro triunfo foi o silêncio nas minhas notificações. Às vezes, quando o sol se põe atrás da Serra do Curral, eu olho para o meu celular. Tenho poucos grupos agora. Um de trabalho, um com amigos reais que estiveram comigo no processo, e um com a tia Glória. Não há segredos, não há prints escondidos, não há 1589 mensagens de veneno. Aprendi que família não é um laço de sangue que autoriza o abuso, é uma construção diária de respeito e lealdade. O Natal de 2025 foi o último que passei como vítima. Agora, enquanto caminho pelas ruas da Savassi, sinto que cada passo é dado sobre um solo firme, uma fundação que eu mesma projetei. E dessa vez, não há rachaduras. A minha família de verdade agora sou eu, a minha dignidade e aqueles que não precisam de grupos secretos para dizer que me amam. A vida em Belo Horizonte continua quente, vibrante e barulhenta. Mas dentro de mim, pela primeira vez em 26 anos, há uma paz absoluta e silenciosa. O jogo acabou, e eu finalmente venci.